Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Starley e estamos no propósito de gravar esses vídeos com a seguinte proposta: abordar sobre traduções bíblicas e a história da Bíblia. No último vídeo nós postamos a respeito de qual é a melhor tradução bíblica e logo a gente concluiu que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. Ela é um livro inerrante, infalível. Portanto, afirmarmos que a Bíblia ela é a boca, que ela é fechada, ela é um livro qualquer e ela é aberta à boca de Deus, basicamente ela é uma afirmação que não condiz. Ela é uma frase sem nexo, sem lógica. Por quê? Porque a Bíblia ela é Bíblia. Ela é a palavra de Deus, basicamente aberta ou fechada. A essência do que nela está contido, a essência ela é divina, escrita por homens, todavia inspirada por Deus. Eu comentei a respeito do último vídeo a questão de que a melhor tradução da Bíblia a se usar são todas. Eu acabei de fechar uma aula de teologia aqui e fechando a matéria de introdução bíblica, e essa é a pergunta que mais permeia entre os alunos: qual é a melhor tradução da Bíblia a se usar? Eu costumo dizer para eles que certamente é todas as Bíblias. É importante para você que está assistindo esse vídeo entender que todas as Bíblias se faz necessário no seu arsenal de livros, tá bom? A gente vai falar hoje sobre a respeito um pouco das versões bíblicas que saíram no Brasil, né? A grande questão em xeque é o seguinte: quais foram os manuscritos utilizados para escrever para as Bíblias que mais circulam no Brasil? De quais foram as fontes desses manuscritos utilizados? Portanto, a gente chegou à seguinte conclusão, depois de estudar a história desse tema que a gente está abordando aqui hoje, que aqui no Brasil, você sabe, o Brasil, ele basicamente é um país de cunho de tradição católica. Isso se dá pelo simples fato de que os primeiros a chegarem aqui no Brasil foram os padres jesuítas. Os padres jesuítas chegando aqui no Brasil, eles vão basicamente trazer as traduções bíblicas que mais eles eram comum em Portugal, tanto em Portugal quanto no resto da Europa. Os padres jesuítas, no propósito de catequizar os novos moradores aqui dessa terra, eles basicamente usavam as Bíblias que eram comum para eles lá na Europa. Qual era a Bíblia mais comum na Europa até então? A Vulgata. A Vulgata, ela basicamente é uma tradução bíblica feita a partir da Septuaginta. Eu não sei se você se lembra, mas a Septuaginta foi aquela famosa tradução bíblica ordenada por Alexandre, aonde a história vai narrar que ele escolhe 70 ou 72 eruditos para fazerem a tradução grega do que em hebraico eles chamam de Torá e Jeová, ou da lei de Deus. A transliteração desse material, desse Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, essa tradução foi conhecida como Septuaginta. E o que a Vulgata é? A Vulgata é uma tradução bíblica feita a partir dessa Septuaginta. Essa Vulgata foi uma tradução bíblica feita por um homem chamado Jerônimo, não é? Basicamente, há quem diga que esse processo ela se deu séculos antes de Cristo. Século IV depois de Cristo. Não se esqueça, século IV depois de Cristo. A grande questão é, a Bíblia que mais permeia no Brasil, ela tem basicamente como manuscrito essas traduções bíblicas feitas tanto pela Septuaginta, que da Septuaginta vai gerar a Vulgata, e da Vulgata vai basicamente gerar essas Bíblias que mais permeiam aqui no Brasil. Quais foram as fontes utilizadas para as traduções bíblicas, para as Bíblias de tradução no idioma português? Foi o texto Receptus. O texto Receptus, eu tenho algumas anotações aqui, foi uma tradução do Novo Testamento em língua grega. Logo, foi preparada por um homem, morava na Europa, um intelectual, chamado Erasmo de Roterdã, mais ou menos no século XVI, a partir do ano precisamente de 1516. Erasmo de Roterdã basicamente será o homem responsável por esse manuscrito do texto Receptus.
Uma outra questão que eu preciso dizer para você, que a Bíblia que mais permeia no Brasil, ela basicamente também tem como outra fonte, não só o texto Recépicos, que como eu disse, foi o texto que teve a participação desse intelectual chamado Erasmo de Roterdã, mas o outro manuscrito é chamado texto crítico, que esse texto ela é uma cópia de manuscritos mais antigos. Ela, por ser uma cópia de manuscritos mais antigos, a gente precisaria entender que o texto crítico ela é uma cópia desses códex, e basicamente existem vários tipos de códex ou de códigos: códex sinaíticos, códex alexandrino, códex vaticanos, e o texto crítico ele é basicamente uma cópia desses códex que foram manuscritos que rolaram e que foram cópias desses documentos originais da Bíblia. Uma pergunta que costuma ser comum é: Starley, aonde essas cópias estão, principalmente as do Novo Testamento? E eu quero dizer para você que essas cópias, o Vaticano detém praticamente quase todas elas. Você sabe que há mais ou menos 5.400 cópias desses manuscritos originais, e basicamente, no que se refere ao Novo Testamento, o Vaticano detém o poder de quase todas elas, tá bom? A pergunta é: quando a gente analisa a história da cronologia da Bíblia aqui no Brasil, quais foram as versões mais famosas? E é isso que eu quero que você entenda e que eu quero abordar aqui nesse livro, nesse vídeo, e vou falar através de ordem cronológica, tá bom? No ano de 1753 vai sair a primeira Bíblia, traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida. Qual é o manuscrito que ele vai utilizar para esse processo de transliteração? O chamado texto Recépicos, que foi aquele que eu acabei abordando nesse livro, tá bom? Nesse vídeo, desculpa, melhor dizendo. Nesse vídeo eu abordei isso, que o texto Recépicos foi basicamente uma cópia com a participação de Erasmo de Roterdã. Uma segunda consideração é que essa tradução bíblica ela é publicada no ano de 1753. Já no ano de 1790, vai sair uma segunda tradução bíblica, a chamada versão de Figueiredo, elaborada a partir da Vulgata, que nesse vídeo eu já comentei o que a Vulgata foi, pelo padre católico Antônio Pereira de Figueiredo. Logo, essa tradução levou o próprio nome do padre, tá? A versão de Figueiredo. Já em 1898 vai sair a famosa versão revista e corrigida. Vai ter características como revisão ortográfica e eliminação de termos obsoletos. No ano de 1956 vai sair a versão revista e atualizada. Provavelmente você pode ter ela em casa, tá bom? É só dar aquela conferida aí, né? E vai utilizar como fonte o texto crítico, tá? No ano de 1967, a Impressão Bíblica Brasileira vai publicar Almeida revisada de acordo com os melhores textos. Fonte utilizada, totalmente o texto crítico, com um abuso de variantes, né? Ela tem basicamente esse aglomerado de variantes. Já no ano de 1981, vai sair aqui no Brasil a famosa Bíblia de Jerusalém. Se você for dar uma analisada nela, você vai perceber que há versículos-chave, que os versículos não estão em português, eles estão em hebraico, tá bom? Você vai perceber isso na Bíblia de Jerusalém. Já no ano de 1982, vai sair a chamada Bíblia Sagradas Vozes, com a tradução original do texto hebraico, aramaico e grego. Não é uma tradução tão comum, tá bom? Não é uma tradução tão comum. No ano de 1988, vai sair a Bíblia na linguagem de hoje, que veio ajudar muitas pessoas. Pode ser que você conheça ou você mesmo foi uma dessas pessoas ajudadas. Elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. No ano de 1990, o ano que eu nasci, a edição pastoral Paulos, de Perspectiva Católica, vai fazer uma tradução em linguagem de hoje, com fonte nos documentos originais, tá bom? Qual que era o propósito da editora? Fornecer uma tradução bíblica que fosse ajudar naqueles acampamentos de jovens, a inclusive as pessoas que não tinham tanto conhecimento e facilidade com interpretação, a basicamente darem conta de interpretar textos mais fáceis, tá bom? No ano de 2001 vai sair a famosa NVI,
a nova versão internacional. Starley, sobre essa versão, o que você diz? Ela é uma versão interessante. Essa tradução que vai sair no ano de 2001 vai ser feita pela Sociedade Bíblica Internacional e ela tem como fonte as próprias cópias dos idiomas originais, tá bom? Ela é uma cópia muito interessante, tá? Então a pergunta e literalmente foi a pergunta-chave do nosso primeiro vídeo: qual é a melhor Bíblia a se utilizar? Eu sugiro para você continue com a mesma resposta. Utilize todas, tenha todas. As Bíblias que você tiver condição de comprar, compre, tá? As Bíblias que você tiver, guarde. E toda vez que você for estudar um texto, abra as várias traduções bíblicas e procure perceber quais são as diferenças. Essa é a beleza da Bíblia. Ela mesma diz em Hebreus 4,12 que ela é viva e ela é eficaz, tá? Portanto, o que a Bíblia é? A Bíblia é o livro inspirado por Deus. A Bíblia é o livro inerrante, infalível. No Primeiro Testamento se tem 39 livros, no Novo Testamento 27, 66 livros. Basicamente 16 séculos para serem compostos, mais ou menos 40 autores, escrita em 3 idiomas, língua hebraica, aramaica e o Novo Testamento em língua grega. Quais foram os países, basicamente, que vão aparecer? Ásia, África e Europa. Esses 3 continentes, desculpa, eu falei países, mas são continentes. Esses 3 continentes estão escritos e registrados nas páginas da Bíblia. A Bíblia só tem um único problema: o pecado, e automaticamente ela vai apresentar uma única solução. Toda ela vai se resumir na pessoa de Jesus Cristo, tá? E basicamente essa é a palavra de Deus, a Bíblia, poderosa, inerrante, infalível. Não se esqueça, a Bíblia é muito mais do que um acessório, ela é genuinamente a palavra de Deus. Eu ainda quero pedir para você, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Daqui para frente nós vamos trabalhar sobre muitas e muitos temas de uma ótica da Bíblia, tá? Se você puder, me segue lá no Instagram, é Starley_Lima. Segue lá, porque daqui para frente vai sair muita coisa legal para você, tá bom? Vídeos que nós não vamos procurar estender. Hoje eu quero pedir desculpa, minha dicção não tá boa, eu tô rouco, tô gravando esse vídeo aqui, mas certamente nos próximos vídeos eu estarei numa condição muito mais saudável, tá bom? Deus abençoe, galera, tamo junto, fica com Deus.